Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do PMAX Podcast. Meu nome é Wilgner Marcelo e dessa vez a gente vai falar sobre vendas, sobre gestão. E você que está aí, você que é infoprodutor, você é um gestor de tráfego, um infoprodutor de alguma forma, tu vende produto baratinho ou produto caro, ou tu tá no digital de alguma forma, mexendo com IA, não importa o que você faz, mas que você vende. Eu trouxe aqui um cara que vai te ensinar muita coisa, não só sobre venda, mas sobre como você gerir isso e como você tomar as decisões corretas aí e, consequentemente, ganhar dinheiro, botar muito dinheiro no bolso. Estou falando com Stefano Polidoro, cara. Beleza, é um meu cara. prazer ter eu você que agradeço, aqui, cara. Tamo junto, pô, tamo junto. Incrível, parabéns, estúdio lindo aqui. Muito bacana a recepção, pessoal incrível, show de bola. Muito obrigado. Top, Stefano. Cara, queria que você só primeiro desse uma palhinha pro pessoal para entender quem que é você, um pouquinho do que você faz hoje pra galera entender. Fechado. Bom, eu sou Stefano Polidoro, empreendo aí desde os meus 15 anos de idade. Hoje a gente tem uma holding onde a gente investe em 3 pilares. Clínicas, então a gente faz gestão de clínicas profissional, gestão profissional de clínicas. Então a gente investe no mercado de saúde, que aquilo é um mercado gigantesco, se não um dos maiores do mundo, né? Você vê hoje o boom das canetinhas, todo mundo tá falando sobre esse negócio, Sim. né? Segundo pilar, Tu tá vendendo canetinha? Não, a gente não vende a canetinha, a gente vende, uma das coisas que a gente vende são os programas de emagrecimento que usa a canetinha. Canetinha é uma ferramenta, né? Pra quem quer emagrecer e tal. Deve estar ganhando dinheiro aí, então. A gente faz muito resultado com esse negócio aí. Outro pilar, tecnologia. Então, cara, tudo precisa de tecnologia. Eu trabalho com tecnologia desde os meus 15 anos e assim, hoje em dia com o boom da inteligência artificial, é surreal o que a gente consegue fazer com baixo investimento, sabe? E gente com vontade de fazer. Então hoje com times pequenos você constrói software, constrói aplicativo, constrói plug and play de coisa. Então você faz muita coisa gastando muito pouco. Então é um mercado interessantíssimo para investir. E o terceiro é marketing e comunicação. Não adianta nada. Ótimo produto, ótimo serviço, profissionais excelentes, se você não sabe comunicar aquilo que você vende, aquilo que você leva para o mercado. Então, esses 3 pilares da nossa holding, e aí a gente tem tanto projetos nossos, onde a gente investe, cliente, parceiro, enfim, é um negócio que movimenta já de forma interessante, e a ideia é essa, impactar cada vez mais pessoas através do que a gente faz. Top, cara. Acho que deu pra ver e perceber que se trata de uma pessoa que, cara, tem muita influência em mais do que um único segmento, velho. Isso que é o grande ponto. É. Então, acho que você tem uma experiência, assim, complementar no âmbito de negócio no geral. Sim. E o que eu queria passar, assim, cara, eu tenho uma dor. Qual? Eu não é minha dor, mas eu percebo uma dor no mercado, assim, muito grande. As pessoas, elas são aficionadas somente pela venda. Somente pela venda, Esquece do resto. Né? Esquece do resto. Esquece de imposto, esquece da gestão. E, às vezes, o infoprodutor, o cara que tá aí assistindo a gente, provavelmente ele tá ali, às vezes, felizão, que tá vendendo pra caramba, mas quando ele vai ver os números, vai ver o finalzinho ali do DR dele, não tá tão legal. Não dá resultado. Não dá resultado, velho. Então, eu queria entender, primeiro, agora, como é que foi esse começo seu pra você se tornar essa pessoa que você foi hoje? Como é que foi seus 15 anos ali, sua entrada no impressionantemente, eu empreendedorismo? comecei a dançar. Eu sou bailarino de formação. Caramba, eu danço profissionalmente, dancei profissionalmente muito tempo da minha vida. E o que isso me ensinou muito? Disciplina, constância, repetição, fazer todo dia a mesma coisa. Repetição, constância. Então, pensa assim, como é que você monta uma coreografia de dança? É repetindo 1 milhão de vezes aquilo no ponto da música, decorando cada passo que você faz, cada movimento. Então eu comecei a fazer dinheiro, né? Eu não gosto muito do termo ganhar dinheiro, para mim quem ganha é criança. Adulto faz dinheiro. Eu acho isso demais, cara. Porque criança que ganha as coisas, né? A gente tem que fazer, meu. Alguém te dá alguma coisa? Ninguém me dá nada. Se eu não entregar resultado, eu tô na roça, velho. Meu amigo. A gente tem que fazer, né? Mostrar resultado, que aí o dinheiro ele vem. Eu falo muito pro meu time isso, que o dinheiro é uma consequência do seu comportamento. Pô, se você é um excelente profissional, cara, muito difícil. Você já demitiu um excelente profissional? Não tem como, né? Não tem como, né? Excelentes profissionais estão no mercado. E ele sempre estará no mercado. Aí o dinheiro é uma consequência. Aí voltando lá, né, pra história. Então, comecei profissionalmente dançando, eu dancei mais ou menos profissionalmente até os 6 anos. Eu cheguei a entrar na Dança dos Famosos, que foi um quadro, né, famoso até hoje, mas eu não participei por conta da idade, eu era muito novo. Caramba, na TV tem essa questão que você tem que casar aparência, pessoa, idade. É toda uma logística. É um show, aquilo é um show, né? Então, mas eu participei na época dos bastidores, né? De criação de coreografia, tudo mais. Então isso eu fiz bastante. Eu fiz muita coisa na dança, assim. Eu fiz muito dinheiro na dança pra época, né? Cara, não imaginava, cara, que você dançaria, velho. Se jogar na internet ainda tem vídeo.
E eu ainda danço hoje, mas muito mais por hobby, porque é gostoso, pô, é muito bom. Eu brinco, né, que é um cardio excelente. Pra quem gosta de treinar, né, quem gosta de fazer exercício, é um cardio excelente, assim, é muito bom. Fora tudo que vem junto, né? O negócio, pô, percepção musical, criatividade, adaptabilidade, são muitas soft skills que você consegue na dança, né? O próprio controle do próprio corpo. Né, da própria mente, tal. Então tudo isso aplicado à gestão, aplicado à empresa, gera muito resultado. E aí, enfim, vai evoluindo. Aí mais ou menos lá pros... E também com essa idade eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre. Então eu montava computador, desmontava computador, tudo que você pode imaginar. Eu lembro que com 18, 17 anos eu tinha contrato de prestação de serviço de suporte de TI para empresa. Então eu sempre fui atrás de projetos, de coisa para cuidar. E sempre fui contra a CLT, desde moleque. Para mim essa conta nunca fez sentido. Nunca fez nenhum sentido você vender X horas do seu dia, diluir um monte de coisa lá para no final você ficar com um pedacinho. Então, desde sempre eu pensei, pô, como fazer mais dinheiro é vendendo projeto. Aí não tem como. Então você tem que vender projeto. Quando eu trabalhei com dança, vendi muita coreografia, muita coisa. Então sempre foi vendendo alguma coisa, tá? E aí lá mais ou menos com uns 20, 21 eu percebi que a dança não geraria... Aí você já faz um dinheirinho, uns trocados? Como já, é, cara, porra, é aquilo, né? Em dólar, como é que... Porque faz tempo isso, eu tô com 31, isso faz 16 anos, né? Mas se a gente traz a valor de dólar presente, sei lá, uns 1.500, $2.000 mês. Você faz naquela época, na época que eu tava dançando mais, assim, que eu tava mais profissional mesmo no negócio, né? E aí depois disso, na hora que eu percebi, eu fiz a seguinte conta. Isso aqui não vai dar o futuro que eu quero. E o que era? O que você queria, velho? Muito mais resultado do que eu já gerava, né? Então, muito mais resultado financeiro. É um pilar importante na nossa vida. Não adianta a gente fugir desse tema. Não, tem que... Tudo que a gente faz na nossa vida envolve o quê? Dinheiro, pô. Dinheiro, tudo. Cara. Eu falo muito pro meu time e pras pessoas que convivem comigo. Cara, se o problema não se resolve com dinheiro, vai lá, resolve. Porque basicamente tudo você resolve com dinheiro. Muito poucas coisas você não resolve com dinheiro. E aquilo que você não precisa do dinheiro, você vai precisar de tempo. Eu costumo dividir assim. Ou você vai investir tempo ou dinheiro, ou os dois. Então você vai ter que fazer escolhas aí na sua vida. E não adianta reclamar depois. Porque o tempo, ele vai passando. Ele vai passando. Então todas as escolhas que você faz vai ter uma consequência. E no meu caso, todas as tomadas de decisões são pensadas também financeiramente falando. Né? Pô, eu vou alocar o meu tempo aqui. Ele vai dar o ROI que eu quero? Tanto o ROI financeiro, às vezes um ROI emocional, um ROI espiritual. Tem que ter uma troca. Né? Você hoje está com quantos anos? Hoje eu tô com 25. 25. Volta lá para trás. Aí começa a fazer uma... Pensa assim, pô, as decisões que eu tomei estão dando o ROI que eu quero? E o bom é que a gente pode mudar as decisões, né? Pô, digamos que você está num momento, você está exatamente nesse momento, você não quer estar onde você está. Tá bom. Muda as decisões que você vai tomar, que lá na frente as consequências dessas decisões que você está fazendo agora vão gerar o resultado, tá? Então, para mudar de área foi meio que isso. Pô, a dança gerava X resultado, começou a trabalhar com tecnologia, a gente está falando de 10, 12 anos atrás, né? Que hoje a tecnologia ainda tem muita empresa que tá bebê nesse negócio, imagina 12 anos atrás. Outro dia eu fui no hotel em Florianópolis, chegando lá para fazer o processo de check-in, tá era tudo no papel, meu amigo. Pensa, a gente tá em 2025. Caramba. O cara fazia tudo processo de check-in no papel. Não tinha computador. Era assim, um negócio absurdo que eu vi ali. E a gente tá em 2025. Então, pensa, se hoje ainda tem muita empresa que precisa implementar a tecnologia corretamente, imagina 12 anos atrás que a gente tá falando. E lá eu comecei a trabalhar com tecnologia. Então, vendi projeto de software para um monte de empresa. E na época a gente implementava Power BI, implementava CRM, Salesforce, muita coisa. Como é que tu caiu nisso aí, velho? Conheci uma pessoa na dança que vendia projeto de tecnologia. Entendi. Né? Aí a gente inseriu, começou a trabalhar junto. A gente começou, eu sempre gostei de tecnologia, então eu sempre estudei, fui meio autodidata em tudo que eu faço, assim, vou estudando e aprende, estuda e aplica. E aí fiz faculdade de gestão de tecnologia da informação também, gestão de projetos, porque era um negócio que eu gostava, né? Eu lembro que a decisão na época foi assim, né? Ou fazia desenvolvimento, software, ou fazia gestão de TI. Aí eu fiz o pensamento foi assim, desenvolvedor tem um monte. Agora, gerente de projeto e TI, para gerenciar essa galera, não tem tanto. Porque uma coisa é você operar, outra coisa é você
conseguir fazer ali todo mundo operar dentro de um objetivo, né? Como é que você faz? Como é que você desenvolve software? Geralmente você tem o dev, o PO, que é o Product Owner, e o cliente. Aí você tem que fazer a ponte de cliente, que o cara quer resolver um problema, ele não quer desenvolver software, ele quer resolver um problema, através de tecnologia. Então você precisa fazer uma leitura de negócio aqui, geralmente esse cara é o PO, que é o gestor. E ele fala com o time de dev, ele faz essa comunicação entre todos para desenvolver um software, que no final do dia é resolver um problema, concorda? Os softwares servem para quê? Para resolver um problema. E a gente tem que desenvolver algo que vai resolver aquele problema que a gente está querendo. E aí, o bom é que você resolve qualquer coisa com tecnologia, né? Se hoje tem hospital, já viu? Tudo. Hoje tem hospital que é 100% de IA. Isso aí eu nunca ouvi falar, não. Tem cara, na China já, cara. 100%. Não tem humano, não. Só tecnologia. Você faz tudo ali com IA, tá na China. E se eu não me engano, vai abrir um aqui no Brasil em parceria com a USP. Se eu não me engano, aí tem que validar isso. Não sei quando, mas acho que vai ser ano que vem. Com tecnologia, com inteligência artificial também. Pensado já para começar a trazer esse negócio para o Brasil, né? Isso coloca muito negócio em xeque, na minha visão. E aí, vamos falar um pouquinho mais disso. Mas, beleza, você começou a vender projeto de tecnologia aí. Nessa época, você não tinha a facilidade que você tem hoje de construir um software, uma ferramenta. Não tinha. Não era nem perto disso. Muito diferente, cara. Os projetos eram mais caros? Ou você acha que não? Sim, eram preços maiores porque você envolvia muito mais gente, né? Até hoje, para projeto de software, é a alocação de homem-hora. Então você tem um dev ali que o cara vai ter que transformar as ideias em um produto, né? Em alguma coisa que chegue para o usuário final. Antes, a gente não tinha IA, nem as ferramentas no-code que a gente tem hoje. Né? Hoje é, Lovable, entre outras. Com um dev, o cara faz o trabalho de 10. Antes não tinha isso, então você tinha que contratar e alocar gente para fazer os projetos. Sim, eram mais caros, mas o principal, demorava muito. Né? A gente fechou um projeto recente de software que eu falei para o cliente assim, eu falei, cara, há 10 anos atrás, a gente demoraria para entregar isso aqui uns 6 meses. Assim, para começar a ver esse negócio aqui. Hoje, em 15 dias estava pronto. Tava pronto? Tava pronto. O MVP. O primeiro, pro cara testar. Pra ele botar ali e começar a testar. O MVP, né? O mínimo produto viável. Cara, de 6 meses para 15 dias. Assim, é surreal. Esse nível de velocidade é surreal. Por isso que eu falo, existe um mundo antes da inteligência artificial e um mundo depois da inteligência artificial. Ah, vai matar todos os empregos do planeta Terra? Não. Mas a gente vai ter uma mudança surreal, talvez nunca vista na humanidade. Porque você pensa, como é que você sai de 6 meses para 15 dias? Daqui a pouco é um dia. Daqui a pouco vai ser mais rápido. E aí, qual que vai ser a função do ser humano aí no meio? É muito questionável, né? Inclusive tem... Como é que tu vê isso, cara? Você acha que vai ser uma renda básica universal para todo mundo? Cara, muito difícil falar, né? Como é que vai ser o futuro, meu amigo? Porra, se eu tivesse uma bola de cristal... Eu acho que até um tempo atrás, assim, eu pelo menos... conseguia mais ou menos dar umas previsões, assim, tipo, no máximo um aninho pra frente. Hoje em dia, eu não consigo prever mais nada. Mais nada, cara. É muito mais rápido. Nada, cara. Mais As nada. coisas são muito rápidas. Hoje em dia, o moleque de 15 anos desenvolve um negócio e tal, vai $1 bilhão. Cara, não só surreal. isso, velho, mas muita coisinha assim, tipo, coisinha besta. Por exemplo, criação de site com a Lovable, por exemplo. Nossa, cara, é muito rápido. Cara, é muito rápido, entendeu? É muito rápido, cara. Você lembra? Demorava um mês pra ver a primeira cara, página demorava... do site. E não ficava daquele jeito ainda, né, cara? Não ficava. Uma das principais coisas que a inteligência artificial trouxe, na minha visão, é essa não necessidade da pessoa técnica. Digamos, então, por exemplo, eu, Stefano, eu não sou, sei lá, eu não jogo golfe. Eu não sei jogar golfe. Nunca joguei golfe na vida, tá? Já, tirando aqueles mini golfe, sabe? Mas golfe profissional nunca joguei. Tá. Se eu tiver interesse em jogar golfe, antes você ia no YouTube, né? Você tinha umas coisas assim. Hoje você vai lá no GPT, se você sabe, tem um mínimo de como pedir um prompt, ele te dá um planejamento de como você aprender a jogar golfe. Aí você compra o taco e aplica aquele negócio ali. Então assim, você não precisa mais de um professor de golfe. Você vai precisar dele para uma coisa, mas não necessariamente para tudo. E isso serve para qualquer atividade, para qualquer coisa. Eu como empresário, eu não sei muito sobre marketing, digamos. Né? Você é um empresário que não tem especializado em marketing. Tudo bem. Faz um prompt ali para um diretor de marketing baseado no S&P 500, com as melhores práticas de mercado.
e conversa com ele ali, joga suas ideias, ele vai te devolvendo. Ué, você não precisa mais, então, de um diretor de marketing, será? Será? Para as pequenas empresas, né? Vamos pensar nas pequenas empresas que antes não tinham acesso a esse conhecimento. Hoje elas têm. É só saber procurar, só saber fazer a pergunta correta. Então, essa quebra de paradigma é surreal, né? Você dá acesso a coisas que não tinham acesso, pô. A gente hoje tem acesso a conhecimento, né? Não a conhecimento, mas a informação, ela virou commodity. Qualquer um tem acesso a tudo. Basta saber fazer o prompt, basta saber perguntar, basta ter um pouco de raciocínio lógico. Que aí é onde pega, né? Onde o ser humano tem que se especializar em pensar. Porque, querendo ou não, a inteligência artificial ela foi desenvolvida por quem? Cara, pela gente. Sim, eu percebo, assim, que existe degraus cognitivos, basicamente, né? E há pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade que outras. Sim. E, consequentemente, também tem caras que pensam... Cara, conseguem ver um futuro muito, muito, muito claro, assim. Na minha concepção, eu vejo que essas pessoas, principalmente as pessoas ali que estão em cargos mais simples, que têm ali conseguem lidar com uma complexidade menor, elas estão completamente em risco. Então. Simplesmente porque, cara, não tem mais, daqui a pouco vai existir, cara, por exemplo, um garçom ali, robô, que vai substituir um trabalho de uma pessoa, entendeu? Vai. Eu questionava muito esse tipo de coisa. Você achava que Cara, não? eu falava, não, velho, robô, por exemplo, garçom, essas coisas não vai acontecer assim, não, isso aí é 50 anos pra frente. Mas, cara, não é, cara. Não é 50 anos pra frente. Eu acho que 10 aninhos aí a gente vai ver um outro planeta Terra. Um negócio assim... Eu também acho. Sabe aquele desenho dos Jeffersons? Não sei não. Não. Dos carros voadores? É. Sei. Isso é velho. Isso é velho. Isso é velho, meu amigo. Isso é velho. Eu acho que não chega naquele ponto, né? Mas vai mudar bastante. Vai mudar bastante, né, vai cara? Mudar muito. Outro ponto. Hoje em dia, você não é mais... por exemplo, você pega o Stefano, né? Você vai lá no meu Instagram... Cara, eu posso ser conhecido em qualquer lugar do planeta Terra. Antigamente, vamos lembrar como era há muito tempo atrás, né? O que era uma pessoa, vamos lá, uma das poucas pessoas conhecidas no mundo todo? Era o Papa, os presidentes, algumas bandas muito famosas que eram conhecidas no mundo todo. O Pelé, o Pelé foi conhecido no mundo todo. Não tinha muito assim, né? Hoje em dia, qualquer pessoa é conhecida no mundo todo. Depende. Vai depender de como é o alcance dela. Hoje, por exemplo, olha a quantidade de empresário... Cara, eu tomei um susto você falando isso aqui. Pode falar. Tomei um susto, cara, que eu tava vendo um conteúdo no Reels assim, mulher falando normal. Quando fui ver, a mulher era da Índia. Da Índia, e ela tava usando a tradução simultânea do Meta para português. E, cara, só brasileiro comentando o negócio. Tinha 700 e poucas mil curtidas do conteúdo. No conteúdo da Índia. Pra caramba. Uma mulher da Índia gravando conteúdo. Isso aí. Traduziu pra português. Hoje em dia não tem mais barreira pra você falar com ninguém, cara. Não tem barreira. Por isso que criar conteúdo na internet, o tempo alocado em criação de conteúdo compensa muito. Eu, por exemplo, eu dedico pra criação de conteúdo dia entre 1 a 2 horas da minha agenda. Pra criar conteúdo. Já é um excelente resultado que você tem de ROI. Porque você começa a expor suas ideias, expor o que você pensa, mostra ali um pouco do que você faz e você vai acabar conectando com pessoas. Porque as pessoas gostam de pessoas. Elas gostam de procurar pessoas que pensam parecido, pessoas às vezes que pensam diferente, mas não batem de como ela pensa, mostra uma visão ali, digamos, mais racional, menos ideológica da parada, que hoje em dia a gente está muito nesse negócio de ideologia. Mas a gente não pode esquecer que todo mundo no final do dia é ser humano. Então, independente do seu lado, do que você acredita ou não acredita, você é ser humano, certo? Você tem medos, anseios, angústias, né? Ou o que a gente está falando aqui sobre inteligência artificial, cara, a gente está preocupado com o futuro, né? O ser humano já é naturalmente preocupado com o futuro. Hoje em dia, qual é o maior problema da saúde mental? Ansiedade. Ansiedade que é a antecipação do futuro, né? Quer ficar preocupado com algo que não aconteceu. E o passado, que é a depressão. Que é uma coisa que, pô, tem graus e graus, mas é uma questão muito relacionada ao seu passado. Certo? Então, esse lado humano, pula lá na internet, né? A alta conectividade das pessoas. Tá todo mundo conectado.
Tô o dia inteiro. Ali, ó. Eu descobri que tem gente que, fica nessa reação dopaminérgica realmente o dia todo. Tem gente que não sai do celular. Isso é bom ou é ruim? Pensa. Eu vi muito conteúdo recentemente, assim, cara, sobre pessoas que estão literalmente nessa situação. E eu achava até então que isso era uma coisa ou outra que acontecia. Mas eu não tinha percebido que é um volume de gente tão grande assim. É grande. Pessoas, por exemplo, que ficam em casa, pegam auxílio e ficam ali só, basicamente, no tigrinho, vendo se ganha o dinheiro do dia. E é isso aí, cara. Beija braço, acabou. É isso aí. É isso aí. Então tem um volume de gente muito grande fazendo isso. Tem um volume. Ó, eu já tava cortando o cabelo, aí passa, né? Fica passando propaganda ali nas coisas. Eu vi que lançaram uma novela que você vê como se fosse Instagram. São capítulos de 3 minutos. Você sabia dessa? Não sabia, não. Tem novela, que agora o capítulo é como se fosse um Reels do TikTok, do Instagram. E a pessoa só vai E passando. o capítulo tem 3 minutos. Caramba, velho. Novela tinha... É um pensamento muito acelerado. Muito acelerado, as pessoas não têm mais tempo de nada. Olha isso, uma novela que tem que contar toda uma narrativa, né? Eu assisti algumas novelas lá no meu passado, né? Eu lembro de um da Avenida Brasil, se eu não me engano. Pô, essa novela é incrível. Essa é coisa. Mas você lembra como eram os episódios? Era um negócio de outro mundo. Você vê, antigamente existia produto, né? Você tem Sudoku, você tem vários produtinhos que existiam pra pessoa passar tempo. Passar tempo. Hoje em dia é pra economizar tempo. Economizar tempo. Olha, você tirou uma novela que era um negócio super produção, virou um negócio de 3 minutos. É mais fácil ser consumido, a pessoa se mantém fixamente ali na tela. Exato, é que nem esse podcast que a gente tá gravando. Pô, ele tem lá 1 hora, sei lá, 2 horas. Mas a maioria das pessoas assiste tudo. O que as pessoas vão assistir? Os cortes. Os cortes, cara. Vê lá, 1 minuto, 2 minutos. É isso. As pessoas querem o consumo rápido, né? A velocidade. Tem um lado bom disso, porque você consegue distribuir mais conteúdo, você consegue estudar muito, digamos. Mas na minha visão tem um péssimo ponto que é a profundidade, né? Qual que é a profundidade daquilo que você está estudando? Né, a gente perdeu um pouco disso, perdeu um pouco da profundidade. Hoje em dia, tanto as relações como o conhecimento está muito raso. Aí você volta lá para a questão da inteligência artificial. Se o acesso à informação é commodity, qualquer um tem, se você não tem profundidade nos assuntos, como é que você vai conseguir desenvolver alguma coisa? Porque não adianta nada. Você precisa ter raciocínio lógico para conseguir extrair o que a inteligência artificial tem. E volta no ponto que você falou do nível educacional das pessoas. A gente está no Brasil. Eu postei um negócio ontem não lembro, falando sobre matemática. Que, se não me engano, 80% ou 90% da população não tem aptidão matemática. E o que é lógica, o que é montar um prompt, o que é usar a inteligência artificial? É lógica. Se você não sabe pedir, ela não vai te dar, cara. Não adianta. Fora que, se você não tem conhecimento daquele tema, né? Outro dia eu vi um meme engraçado, falando assim, tome cuidado, porque o cara menos inteligente que você conhece, a inteligência artificial tá falando que o que ele tá falando tá certo. E não necessariamente tá certo. Você não pode acreditar piamente naquele negócio. Então, é um bate e volta de informação. Aí você pega o seu conhecimento, a sua bagagem intelectual e começa a confrontar. Pô, faz sentido o que ela tá falando? Não faz sentido, né? Para alguns usos é muito bom. Para outros é perigoso. Por exemplo, matéria saindo sobre o uso para terapia. Pô, o ser humano tá... Calma aí, cara. Você tá fazendo terapia com um banco de dados? É sério isso? Porque a inteligência artificial que a gente tem hoje é um banco de dados, desestruturado. Você vai lá e ela volta a informação. Só que as pessoas estão acreditando naquilo. É perigoso. Por quê? Porque a pessoa não tem essa capacidade de raciocínio crítico, né? Falar, cara, calma aí, ela me falou essa informação, mas isso aqui não faz o menor sentido. Sim. Não, tem gente que não tem isso. Tem gente que vai acreditar naquele negócio ali. E olha como é perigoso isso, cara. É muito perigoso. Então, tem os bom uso, como tudo na vida, né? Tem o bom uso, o mau uso do negócio. Cabe muito de você entender como extrair o melhor daquilo. Tá? Isso é foda, cara. É muito doido. É um negócio, assim, é um momento da história muito louco. Muito louco. Acho que não teve outro momento louco assim. Vamos falar ainda mais de IA. Mas quando você começou a vender ali, beleza, os projetos e tal... tu atuava principalmente como closer mesmo, cara? Como que era o negócio? Closer é um termo recente. Não, mas eu digo vendedor ou fechador, sim, o cara que puxa o dinheiro pra dentro. Eu sempre fui esse cara aí. Eu sempre fui o cara que fecha o negócio. Sempre gostei. O que você acha que mudou daquela época pra hoje pra um closer, digamos assim, né?
É porque a habilidade de fechar contratos, de chegar em negociação, é uma capacidade muito relacional, né? Muito relacional. Hoje em dia, né? Como é que você forma... Se eu não me engano, se me corrija se eu estiver errado, é uma das profissões mais difíceis de você contratar hoje em dia, né? Quando você pega ali uma esteira comercial, vamos pegar lá, você tem o SDR ou o BDR. O SDR é o cara que recebe lead inbound, o BDR é o cara que prospecta, né? Vai ali qualificar, fazer uma pré-qualificação, que as inteligências artificiais já estão substituindo essa galera aqui. Isso é um fato, não sou eu que estou falando, é um fato. Eu mesmo tenho várias que fazem o trabalho. Antes você precisava de um time de 5, hoje 1 dá conta, por conta dos robôs. Depois que tem esse cara, ele passa para esse cara que fecha, certo? É outra habilidade. Uma coisa é qualificar lead, né? Uma coisa é entender se o lead está dentro do ICP do projeto e tal. Outra coisa é você explicar para o lead que o valor que você quer cobrar faz sentido dentro da cabeça dele. Né? Você precisa mostrar ROI. Como é que você prova ROI? Como é que você mostra ROI? Lembra da habilidade matemática? Que poucas pessoas têm? Vender projeto, vender coisas, é importante mostrar o ROI do negócio. Porque aí você quebra qualquer objeção. Se a pessoa enxerga a ROI, se ela acha que... Se ela tira a questão de barato e caro e entende o ROI, você vai falar... Qual que vai ser a objeção dela? Não tem. Não tem objeção. Não tem objeção. Então, o pensamento crítico de, como eu vou... Não pense muito assim, como é que eu vou vender pro cara? Não, pense assim, como é que eu vou ajudar ele? Aí você tem que pegar a sua solução e encaixar fazendo sentido para ele, não para você. Isso é um erro que eu vejo muitos vendedores cometendo. Ele pensa com a cabeça dele. Isso não faz sentido. Você tem que pensar com a cabeça do cliente. O que é importante pro cliente? Daquilo que você está vendendo, seja lá o que você venda. Sempre pensa, o que é importante pro cliente? Geralmente o que é importante pro cliente, ele fala. Aí vai muito da capacidade de ouvir. Né? Um bom closer ouve. Ele presta muito atenção no que a outra parte está falando. E aí você pega, monta e devolve pro cliente dentro do que ele falou. Você está voltando para ele com o que ele falou. Eu vejo muito vendedor também colocando objeção que o cara não perguntou. Isso eu acho o pior erro. Sabe? Isso eu acho o pior erro. Pra que ficar antecipando a objeção, cara? Antecipa a objeção. Olha, é bom que a gente consegue montar uma esteirinha comercial aqui, né? Fica legal. Então, outra coisa que precisa ter, paciência, né? Calma. Os closers não tem, os caras são muito ansiosos. Né? Uma coisa que eu acho assim... Aí ele passa ansiedade pro lead. E isso é uma coisa que eu percebo também. Vê se você observa. Manda aí. Mas aquele cara que é o vendedor, assim, muito, 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 muito feroz, sabe? Chega até ser um pouquinho agressivo. Às vezes eu acho que atrapalha um pouco, velho. Sim, dependendo do tipo da venda, né? O que o cara vai fazer. Né? Tem um amigo meu, Doug, a gente faz uns projetos, né? Ele trabalha no pessoal da Sales Rocket. Ele fala assim, a gente é bom em qualquer tipo de venda. O que tem que fazer? A gente vende projeto gigantesco e vende bala no farol se precisar, entendeu? Aqui não tem... O processo de venda, ele é um processo relacional. Para quem que você está vendendo? Tenta sempre entender quem é a pessoa do outro lado. No final do dia, pode ter robô, pode ter inteligência artificial, pode ter tudo. Mas quem faz um ser humano fazer o Pix é outro ser humano, cara. É outro ser humano. No final do dia, o cara não vai confiar. Esses papos de closer aí, cunhar e tal, closer substituindo o papel assim, você não bota fé, não? Não boto fé, cara. Em vendas transacionais, sim. O que são vendas transacionais? Vendas com ticket baixo. Hoje em dia, o cara compra sozinho ali, R$ 97, R$ 197, não compra? Você tem todo um processo de checkout que não precisa da intervenção humana. Você vai ter muita baixa de carrinho, se tiver uma boa estratégia, você volta para um time e dá uma prospectada lá, mas você não tem muita objeção para vendas de ticket pequeno. Tickets maiores, acho muito difícil. Muito difícil, porque é um processo de convencimento. Você tem que mostrar para o cara que a sua solução funciona. E como é que um robô vai fazer isso? Como é que um robô vai entender se o cara está ansioso ou não? O que é importante para o cara? É muito difícil isso. Ainda. E o principal, né? A confiança que o cara que vai depositar a grana tem, né, velho? Exatamente. Vou depositar a grana nesse robô, cara. Exatamente. Não faz sentido, né? Hoje eu fiz uma reunião que a gente estava conversando, o cara vende projeto de $500 mil. As consultorias dele é 500 mil, 1 milhão, é isso aí. Ele que vende. Ele tem um time que prospecta ali, mas ele que vende. E no final do dia, o que o cliente está comprando? Confiança. Ele sabe quem é o cara, meu. Vou te pagar R$500 mil e não sei quem é você. Não funciona assim, entendeu? Por isso que eu acho muito ainda difícil, né, pelo menos agora, que um robô tire essa função. Então, como é que eu quero... Se você quer continuar na área comercial, evolua. Não continue sendo SDR.
Mas automação para BDR e SDR já tem. Já existe. Já tem e muito. É muito eficiente, É muito eficiente. É muito Até eficiente. ligação. A pessoa não percebe, velho. Não percebe. Até ligação, pô. Até ligação. Então, é aquilo, né? Você vai ser substituído. Vai ser substituído. Então, estude, mude de patamar. Ou, às vezes, uma profissão que eu acredito que vai existir com isso, né? Com a evolução da inteligência artificial, são as pessoas que sabem organizar a casa. Então, porque às vezes a empresa vai contratar um monte de coisa e não vai saber plugar as coisas ali, né? Geralmente elas são desintegradas, elas não são integradas. Geralmente é um software que faz uma coisa, um software que faz outra, outra que faz outra, e não tem uma integração e uma simplificação do processo. E vai precisar de gente para organizar essa casa aqui, né? Para acompanhar isso, né? Seria um processo mais técnico da venda. Isso a gente também faz, né, nos nossos projetos, que é conectar as coisas. Pô, da entrada do lead, o que acontece lá, como é que é a conversa, depois para onde que ele vai, faz o processo de onboarding, volta. Todo esse processo de CRM, ele tem a parte ferramental, mas também tem a lógica humana por trás para você melhorar os processos. Porque apesar de serem temas que servem para qualquer empresa, toda empresa tem as suas peculiaridades. Tem o seu jeito de fazer, digamos, né? E aí você precisa adaptar para aquela realidade, tá? E aí, voltando para a gente até fechar esse tema, enfim, a questão do closer. Foque muito na soft skill. Soft skills são importantíssimas, né? Eu nunca imaginei que organização, por exemplo, fosse uma soft skill importante. Hoje em dia, se você pega como é que você tem um time desorganizado? Isso é difícil, cara. Pô, as pessoas não se organizam. Aí aquilo, vai trabalhar, não sabe o que vai fazer, né? Quantas e quantas empresas eu chego que não tem CRM? Aí não tem agenda. Cara, uma coisa que, pô, eu demorei pra engolir, velho. Mas um adulto um adulto não é adulto sem agenda, velho. Não é. Precisa ter agenda. Precisa ter agenda, cara. Precisa seguir a agenda. E aquilo, pensa, a gente tem que treinar o time pra ser organizado. Meu amigo, a gente tá longe. Ontem mesmo eu fiz reunião com um time que uma das coisas lá, né, dos projetos, uma pessoa específica estava sobrecarregada. E ela não se comunicava com outras pessoas do time. É um problema de comunicação. Só que ao mesmo tempo, tem uma IA que liga para você e você nem sabe que é ela. Ligando para 5.000 pessoas ao mesmo tempo. Só que a gente tem um problema de ter que explicar para as pessoas que elas precisam se comunicar entre elas para melhorar os processos. Tá vendo que doido? Né? Então, é muito distante. Eu brinco que tem um mundo acontecendo aqui na tecnologia e tem outro na vida real. Tem gente ainda que não sabe que existe o ChatGPT, que tem gente que não sabe disso aqui. Né? Quantas e quantas pessoas eu converso, eu ando muito por São Paulo e tal, e a galera com menos instrução fala, pô, você viu esse negócio de IA aí, um negócio aí? É isso, o cara tá começando a entender. Nem abriu, nem viu, nem começou direito. Então, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma oportunidade. Quantos treinamentos vão ter que existir? Né? Porque não adianta. Desde a época que eu implementava software, que não era, né, o que a gente implementa hoje, eu lembro de uma cena muito engraçada que aconteceu comigo. A gente estava num cliente específico, a gente estava implementando Power BI. Power BI é uma ferramenta, uma solução de gráfico, de relatório, né? De forma resumida. Aí a gente estava explicando ali o projeto, e, pô, diretoria ali vendo e tal. E eu lembro que durante o processo eu perguntei assim, quem vai ver o relatório? Sabe ver relatório? Porque uma coisa é, pô, você pode fazer um relatório lindo, ele pisca, explode, faz o que você quiser. Com a tecnologia você faz qualquer coisa. Mas ele vai mostrar uma informação para você. Quem vai ver essa informação, consegue extrair essa informação e transformar em alguma coisa? Ou não? Ela sabe ver relatório? Aí os caras ficaram olhando um pro outro assim e falaram, cara, acho que não, a gente vai ter que dar um treinamento de como é isso aqui, né? Tá bom, a gente vendeu mais um treinamento. Aí os caras... Porque isso é uma dificuldade, as pessoas não sabem ver relatório. Pensa, se a pessoa não sabe, se ela lê um texto e às vezes não consegue interpretar o texto, como é que ela vai ver um monte de negócio e conectar as ideias, né? Porque um gestor, ele faz isso, ele vê um painel, um dashboard lá, informações, ele toma decisões baseadas naquela informação que ele tá vendo. O robô não toma decisão por você. Quem toma decisão é o ser humano. Ele te traz a informação. E aí, o que você faz com aquela informação? Se você não sabe conectar as coisas na sua cabeça para transformar em resultado. Isso aqui é o que menos as pessoas sabem fazer.
Pode testar, testa com seus times aí. Testa, joga aí relatório e pergunta aí. Você ser analítico, né? O que você faz com essa informação? Sei lá, por exemplo, marketing digital. Você pega lá CAC, CPL, ROAS, dá essas informações para alguém e fala, conecta aí as informações. O que você extrai disso aí? O que a gente pode melhorar? Onde tem que apertar o negócio? Poucas pessoas têm essa capacidade analítica, né? De junção analítica de dados, né? Não é qualquer pessoa. Você precisa estudar. Tanto que existem faculdades disso, né? De análise de dados, gestão de análise de dados e tal. Isso é uma habilidade complementar ao gestor. Ele, além de saber gerir gente, ele tem que conseguir entender dado, informação e fazer uma coisa se conectar na outra. Muito top, cara. São várias habilidades ali que você tem. E você vai desenvolvendo isso. O bom é que tudo é desenvolvido. Você consegue desenvolver, né? Você consegue estudar. Lembra, acesso à informação é commodity. Hoje em dia, desculpa, mas, cara, você só não aprende alguma coisa se você não quer. Né? Você é muito bom em venda. Eu queria que a gente conversasse agora com esse infoprodutor, esse cara que está em casa, de repente dono de pequena empresa, média empresa. Eu queria que a gente falasse aqui alguns conselhos para esse cara que você acha que são bons, práticos, coisas que você diria para ele, de repente, ali, se ele está em tal patamar de faturamento, o que ele deveria fazer, o que ele tem que se atentar mais, esse tipo de coisa. Então, para começar, por exemplo, o cara que tá faturando ali seus 10 mil reais por mês, tá pequenininho. 10 mil reais por mês? Cara, fatura mais. Mas e aí, qual que é o conselho prático pra ele, velho? Vende mais, é isso? É aquilo, né? É sempre uma junção. Todo empresário quer no final do dia vender mais e gastar menos. Sempre, não importa. O cara tá vendendo 1 milhão por mês, ele quer vender mais, né? Certo. É sempre infinito. Então, primeiro, você tem que ter essa ambição. É importante você ser uma pessoa ambiciosa, senão você não vai aguentar. Esquece. Todo dia é porrada, meu. Todo dia é problema. É isso. E sempre será isso. Sempre. Não adianta... Entra governo, sai governo. Porque no mundo do empreendedorismo, velho, é o Estado te lascando o momento inteiro. É o dia inteiro. Trabalhista te lascando. Cara, custo de produto. Incerteza de um monte de coisa. Incerteza do mercado. Meu amigo, você lembra a época de pandemia? Minhas empresas são todas digitais, né? Então, pra mim, não teve muito problema. Tanto. Não impactou. Foi pelo contrário. A galera cresceu, né? Começou isso, entendeu? Então, assim, outra coisa, você tem que ser resiliente também, né? Porque, vender 10 mil é uma coisa, vender 100 mil é outra, vender 1 milhão é outra. Cada estágio ali é uma coisa que você vai ter que aprender, que você vai ter que desenvolver. Mas o cara lá que vende 10 mil, né? O cara que vende 10 mil, que conselho tu daria pra ele? Você vai ter que criar 3 P's ali, né? Eu postei hoje isso, inclusive. Pessoas, processos e produto. Então é importante você ter um bom produto. O que você está vendendo tem que ser bom, cara. Senão não adianta. Esse negócio de produto ruim não funciona. Eu até defendo isso, cara. Se você tem um produto bom, até um closer ruim vende, cara. Até um closer bom, exato. É verdade. É verdade. Até um closer ruim vende, exato. cara. Então, assim, eu vendo, por exemplo, a gente vende alguns serviços e, cara, eu sou um péssimo closer, particularmente. Nada, você é mó bom. Cara, não, velho. É o processo que é bom, velho. É bom, isso é bom. Cara, é mais a autoconfiança, assim, né? No final do dia você vai ter que vender, meu amigo. Então isso, aprende, dá o seu jeito aí, mete as caras. Melhora o processo, vende mais, cara. Então, produto, tem que ter um produto bom. Então, antes de qualquer coisa, valide se o que você está vendendo é bom, funciona, né? Porque produto ruim é muito difícil. O problema não é você vender uma vez, né? Você vender várias vezes. Esse que é o grande tchan da questão, né? Então, criar um produto que realmente faça as pessoas indicarem, que você consiga indicações, consiga recompra. Certo? Então isso aqui é importante. Os processos precisam estar bem definidos. Então, eu estou vendendo 10 mil por mês. Como? Documenta isso aí. Entende como eu vendo 10 mil por mês. Aí você vai ter um processo de 10 mil por mês. Só de você documentar, você vai começar a ver um monte de coisa que você tá errando. Vai começar a ver. Isso é uma falha grande. As pessoas não documentam as coisas. Elas não registram. Isso eu acho foda, elas não documentam. Elas não organizam. Não têm os dados. Não têm as informações. Eu acho que não é nem questão de você ser extremamente detalhista, não, velho. É só você, sei lá, documentar de maneira simples, às vezes, pra não se perder. Eu sou detalhista. Você é detalhista, mas o cara ali que tá, de repente, na correria e tal, cara, ele precisa, no mínimo, começar a documentar, cara. Precisa documentar. Então, a pergunta é, como eu vendo 10 mil? Aí você vai entender da entrada do lead, a ele se tornar um cliente. Entenda, questione esse processo. Olhe para o processo e questione o processo. Tá? Então, ter um bom produto, ter bons processos, documente os processos e ter gente capacitada para vender esse negócio aí. É uma questão de escala. Como é que você vai vender?
O processo de venda, no final do dia, basicamente qualquer negócio, você tem 2 entradas. Ou é inbound, ou a galera vai vir até você, levantada de mão, digital, não importa. Sim. Ou você vai atrás da galera. Né? Ou os dois. Eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois, Eu cara. gosto da galera que vem e dos leads que a gente vai atrás. Eu gosto das 2 mecânicas trabalhando concomitante, assim, em conjunto. Tem um corte do Flávio Augusto que ele comenta sobre isso, né? Ele até fala que se ele fosse... se ele só colhesse as vendas que foram de pessoas que foram até a porta dele, seria, acho que 90% menor, um negócio assim. É isso, porque você só vai vender quem tá afim... Se o cara tá afim de comprar. Né? No caso do Flávio, por exemplo, quem que acorda de manhã e fala... Vou numa escola de inglês. Pois é. Né? Só quando tá batendo, eu tomo uma rasteira ali numa reunião de currículo. A gente sabe que é importante, mas assim. quem que tem a coragem de ir lá e fazer isso? Certo? Pois quem é. que vai lá? Né? Quem que... Então, assim, se o cara não for atrás, se ele não mostrar que aquilo é importante, as pessoas não vêm. Então, eu gosto de ter os 2 processos. Aí dá para adaptar. Qualquer produto você consegue ter Demais. o processo demais. inbound, e qualquer produto você consegue ter o processo que você vai atrás. É mais uma questão de adaptar. E o mais interessante... O processo outbound, né, onde você prospecta, é bom que você controla ele. Então, quanto mais você prospectar, eu brinco que o mundo é um lead. Isso eu acho animal, cara. Isso eu acho animal. Primeira vez que eu parei pra prospectar assim e tal, 2019, 2020, época que a galera nem falava tanto de tráfego pago e tal. E eu lembro que eu tinha pegado assim um monte de lista, tipo do Google Meu Negócio lá, não sei o que lá, botei e falei, nossa, cara, tem uma oportunidade gigantesca aqui, cara. Meu Deus do céu, se eu parar e for minimamente esforçado, tem muita coisa pra fazer, Aí, entendeu? Tá vendo? Olha a ambição aí picando, isso, né? entendeu? Tem gente Foi que olha isso, isso aí e cara. fala, ih, deu preguiça, não vou fazer. Aí você não vai vender assim mais que funciona. 10 mil. Então você precisa ter uma ambição, cara. O número precisa ser importante. Eu, por exemplo, tenho o meu número tatuado aqui. Aí, eu qual que é o olho número? 100 milhões. 100 milhões, cara, de dólares. Eu olho pra ele só. todo dia. Esse é um número que eu tenho na minha cabeça. Pra quê? Cara, é o meu número. Qual que é o seu número? Quanto que você quer fazer por mês, por dia, por ano? Você tem que ter um número. Eu acho muito difícil você trabalhar sem um número, sem um porquê, né? Ah, mas o meu número é apenas financeiro? Não, mas os outros também não importam. Os outros são meus. Mas aquilo, lembra do começo da conversa? Tudo precisa de dinheiro. Sim. Tudo. Então, mas a gente não vai falar sobre dinheiro, então nem assiste o podcast, cara. Porque tudo você precisa de dinheiro. Olha isso aqui, olha essa estrutura maravilhosa. Tudo. Né? A gente tava conversando antes lá, quanto que foi o investimento daqui e tal. Então, esse é um pilar importante. Então, vem... E assim, qual que é a única forma de trazer dinheiro para dentro de casa, para sua empresa? Só tem uma. Vendendo. Vendendo. Incrivelmente, eu vejo empreendedores não focando o quanto deveriam em venda. Vejo, muito. E o pior, achando que vendas é terceiro, né? Falando assim, vendeu mal. Como se vendas fosse uma terceira pessoa. Não é que vendeu mal, é que você não performou dentro daquilo que você se propõe a fazer, né? Tem todo um problema acontecendo aí que a gente sabe aí no Brasil e tal. O que você vai resolver? Para 2026, para 2027, para sempre, foque no seu produto, no seu processo de venda, no seu cliente. Eu faço o que eu faço desde os 15 anos. A gente tá falando de... Tenho 31, 16 anos. Já passou governo de todo lado aí já, né? Tudo quanto é bucha. E o que muda no final do dia? Nada. Só... Não muda nada, cara. Eu acho que é uma grande desculpa a pessoa falar do governo, por exemplo, pra achar realmente que vai ter algum efeito prático na vida. Não vai. Vai ter um efeito prático naquele cara que tá realmente querendo auxílio, esperando ali, de bola isso sentada. aí vai, entendeu? Agora, pro cara que vai fazer acontecer, ele faz acontecer em qualquer cenário. Independente. Então, foque Entendeu? no seu processo. Tem até uma coisa que o Matuta foi um cara que passou aqui, ele comentou, isso eu achei animal. Ele falou assim, cara, a Argentina passou por uma grande crise, não sei o que lá, muita empresa quebrou, mas engraçado que lá teve empresa que cresceu 3.000% no ano. Exato. Sempre Entende? tem quem chora e quem vende lenço. Ou você vai vender lenço, cara, ou você é só vai você ficar chorando. Isso é um erro, assim, muitas pessoas têm... Eu não tô desconsiderando a consistência, nem nada do tipo. Mas, pra mim, muita gente fala o seguinte... o segredo da riqueza é a consistência. Ou o segredo da riqueza é o conhecimento. Você ter muito conhecimento e você ser consistente naquilo que você faz. Pra mim, cara, o segredo da riqueza, na verdade, é a percepção. É você conseguir perceber a oportunidade e agir no momento. É você conseguir ver onde que tá o problema. Porque tem muita gente que nem se tocou ainda
do que é um sistema educacional, que o quanto isso está defasado, por exemplo, e o quanto o cara entrar numa faculdade, investir um dinheiro, não é... Cara, perigoso, o cara nem perigoso. percebeu ainda. É perigoso. Tem muitas faculdades, né? Muitos cursos que não vão precisar mais. E tem Não gente vão, fazendo cara. eles. Hoje em dia, daqui a pouco medicina tá sendo substituída, Tá sendo entendeu? substituído. Daqui é um a problema pouco- grande. Você, é aquilo, né? É um problema muito grande. É a cara, capacidade um problema muito de... grande. Mas isso é uma capacidade de questionar as coisas. Eu, por exemplo, sou um cara que questiona absolutamente tudo. Às vezes eu recebo uns negócios no Instagram de gente falando, sei lá, afirmando algo. Um post afirmativo. Aí, pra quem me mandou, eu pergunto, você validou essa informação? Ou você está simplesmente acreditando no que um post de Instagram escreveu? Que possivelmente nem foi o cara que escreveu, possivelmente foi uma inteligência artificial. Hoje em dia, Hoje em dia, que ainda isso é não... um dado claro, acho que mais de 50% do conteúdo da internet já é IA já. E você vai acreditar? Essa capacidade de questionar, eu não vejo também muito forte no ser humano, não. Geralmente ele acredita no que falam pra ele. Pô, você tem gente que acredita em grupo de WhatsApp, irmão? Sabe? O Brasil ele é um país com excelentes oportunidades, justamente pela capacidade educacional que ele tem. Porque as pessoas não questionam. Logo, elas acham que o cara que descobriu o segredo de ficar milionário vai vender por R$ 29,90. Pois é. Aí ela compra. Não fica milionário, Ficar puto. mas o cara fica. Porque tem um monte de gente comprando isso aqui. Esse é o mercado brasileiro. Se é certo ou se é errado, eu não tô aqui para discutir isso. Mas, se você estudar minimamente, você vai questionar as coisas. Você fala, cara, isso aqui não faz sentido. Ou isso aqui faz sentido. Certo? E aquilo, também não tem certo e errado. Não é pra gente cagar a regra aqui. Sim, Mas é importante você ter essa habilidade. Raciocínio lógico, questionar. tu perceber, cara. Por exemplo, se você tá aí na sua casa agora, por exemplo, né? Ou, por exemplo, você lá na sua casa, no seu quarto. E eu te falo assim, cara, vamos supor que o mundo explodiu e as únicas oportunidades de fazer negócio seja com as coisas que você tem na sua casa, no seu quarto. Seu quarto. Vai. Então você vai pegar, por exemplo, a sua cama, beleza, você pode montar um negócio de cama, um negócio qualquer, um negócio de edredom, um negócio de tal coisa. Tu vai botar ali, pô, um negócio de móvel de restaurante, um negócio de parafuso pra restaurante, pra armário, sei lá das quantas. Então você tem um monte de oportunidade de negócio ali dentro do teu quarto, cara. Sim. Se você estender pra tua casa, você tem muito mais oportunidade de negócio. Sim. Se você estender pra tua rua, Tem muito mais. muito mais. Vou Então, contar um cara, negócio, que eu vou vejo. contar um negócio que eu faço. Esse aqui é um negócio educacional do que qualquer outra coisa. Eu tenho dois primos que hoje uma tem 18 anos, o outro tem 14. Quando a primeira de 14 fez, né, que tem 18 fez 14, eu coloquei ela para vender na Enjoei, a plataforma Enjoei. Sei. E o que a gente colocou para vender na Enjoei? Qualquer coisa. Tudo. Tudo se vende na Enjoei. Eu já vendi caixa vazia, eu já vendi fone que não funciona, eu já vendi caneca quebrada, eu já vendi tudo que você pode, tudo que você pode imaginar, eu já vendi. Sempre tem alguém querendo comprar alguma coisa. Sempre. Caixa, por exemplo, caixa de sapato, caixa de iPhone, já vendi tudo, tá? E bate no que você acabou de falar. Olha para as coisas que você tem na sua casa. Cara, tem muito dinheiro parado aí. Dá para você colocar, por exemplo, no Enjoei. Vou te dar vou te dar outro dado. Historicamente falando, essa loja, ela rendeu R$1.000 por mês. Caramba, desde que a gente abriu ela. R$1.000 por mês. De vender coisas que tá aí, ó. tá ali, ó. Tá ali, Parado. E aí, por que a gente usou isso, né? Por que eu coloquei isso para os meus primos fazerem? Para eles aprenderem um pouco da vida, como as coisas são. Uma habilidade importante que você tem que ter é fazer dinheiro. Você vai precisar de dinheiro para sempre, não vai? Com certeza. Enquanto não tem aí uma outra regra. Mas isso, pra mim, é o grande ponto. Tu conseguir perceber que aquele negócio é uma oportunidade. É uma oportunidade. Tudo é uma oportunidade. Essa é a grande dificuldade. Você acha que as pessoas não conseguem enxergar isso aí? Não é que não acho, as pessoas não enxergam, cara. Que tudo pode ser uma oportunidade? Elas enxergam um caminho trilhado, um caminho que já foi trilhado. Véio. As pessoas enxergam isso. Eu não digo só educacionalmente, não. Mas é que elas também são condicionadas a isso, né? Pra que eu vou fazer o ser humano pensar? Vamos pensar no político, por exemplo, né? Pra que o político vai fazer o cara pensar e ser questionador? Sim, mas aí já é uma questão política bem severa, né? Que mexe na parte educacional. Sim. Por exemplo, por que toda empresa hoje, cara, tem que ter ali... Não tô falando mal das
não tô falando mal, assim, de quem faz tráfego pago, por exemplo. Mas, cara, tráfego pago hoje é eficiente pra empresa fazer assim, cara? Só tráfego pago, não. Só o tráfego pago não. Não E é. pra muitas empresas, às vezes, talvez no momento que ela tá hoje, o tráfego pago não seja mais eficiente. Eles têm caminhos mais eficientes. Só que não, Sim. a pessoa, ela veste uma máscara e diz, não, é isso que eu preciso, e insiste naquilo. E, cara, o tanto de eu já vi de relato de gente que investiu 150 mil reais no ano, por exemplo, em agência de marketing. E, cara, tá ali segundo ano, terceiro ano. E, cara, não ganha nenhum dinheiro. E eu falo, cara, como é que você não percebe que não é isso que vai mudar teu jogo, problema. cara? O cara coloca a responsabilidade da venda no tráfego pago. Né? Exatamente. Não é terceirização assim. da responsabilidade, Não, por o tráfego exemplo. pago já foi. Quanto Teve que... a época que teve bom. Teve a época, né? Já foi. Agora, pô, se você não tem uma estratégia de social media, esquece. Cara, não Esquece, meu amigo. velho. Esquece. Hoje só isoladamente ele já não funciona mais. Não funciona. Já não funciona mais, Eu ainda cara. pego pessoas que acreditam piamente, não, vou botar tráfego, vai resolver. Não vai. Se você não tiver uma estratégia de conteúdo por trás, de integração de marcas, integração de comunicação, não vai vai funcionar. Não vai. E outra, o CPL vai ficar cada vez mais caro. Por quê? Mais empresas entrando, é um leilão esse negócio Mais aí. gente grande, daqui a pouco, mais 12% Mais aí 12%. agora. Eu fiz um vídeo disso aí também falando. Então, mas o tráfego pago já é, né? No Brasil, a internet, os anúncios já superaram a televisão, já é maior. Isso aí já é indiscutível. A internet já é maior, né? As pessoas estão mais na internet. Por isso que vai ficar cada vez mais caro e por isso que você não pode depender de tráfego pago. Cara, o Instagram, velho, antigamente, quando isso começou a acontecer, as pessoas nem percebem que isso aconteceu. Não. Mas hoje, se você entra no perfil de uma pessoa, cara, a cada 4, 5 fotos que você vê, aparece um anúncio, velho. No perfil de uma pessoa. Antes isso não acontecia. Hoje em dia já tá acontecendo de você ver um Reels e aparecer um negocinho ali, um anúncio na tua frente, no Reels que você tá assistindo, e você tem que clicar pra pular no Instagram. No Instagram. Então os caras estão inserindo anúncio em todo lugar que dá, velho. E daqui a pouco já não... E eles vão monetizar de outra forma. Igual o YouTube, vão fazer o quê? Igual o Spotify. Pague pra não ter anúncio. E quem depende de tráfego pago... se lasca, velho. Entendeu? É isso aí. É isso aí. Então assim, cara, você tem que prestar atenção no mercado, meu amigo. Eu, por exemplo, estudo IA desde quando lançou. Desde quando lançou, eu estudo IA. Desde quando lançou esse negócio. Por quê? Você não sabe, né? Pô, criação de conteúdo eu faço desde sei lá quando. Desde quando começou esse negócio. Porque é meio que lógico. É só você olhar e pensar. Ver os dados, né? Analisa os dados. Pô, acabei de passar um dado interessantíssimo aqui. Qual? Que o investimento de mídia já é maior na internet do que na TV. Então, o que isso cabe para você, pequeno empreendedor? As pessoas estão aonde? É social, velho. Elas estão aqui. Você tem que fazer aqueles conteúdinhos ali pro... Você que é um pequeno empresário, eles têm que fazer um conteúdo que chama atenção. Mas eu não vou criar conteúdo. Cara, vamos pegar aí sei lá, Guilherme Benchimol. Você não conhece o Guilherme Benchimol, ele é o CEO lá da XP, né? O cara é bilionário. E ele posta todo dia conteúdo. Vou pegar um caso, alguém mais conhecido ainda, o Elon Musk, que é um cara mais midiático que o Elon Musk. Não tem, né, cara? Não tem. E o cara é o cara mais rico do planeta. Ele é o primeiro, só tem ele. E todo dia ele cria conteúdo. Por que eu não vou criar conteúdo? Se esses caras estão criando conteúdo, por que você não vai criar conteúdo? Né? Eu penso que daqui uns 10, 15, 20, vão existir as pessoas que estão na internet e as que não existem. Uma coisa, eu até tava conversando com uma parente, inclusive, cara. Eu tava falando assim, pô, produz um conteúdo, você tem muita experiência e tudo mais. Ela falou, não gosto, assim. Eu falei, cara, acho que você não tem que gostar, porque daqui a pouco não vai ser mais opção. Exato. As pessoas, elas vão ser tão substituídas que só quem tem audiência não vai ser substituído. Essa Entendeu? Porque você vai ter o ativo ali para negociação. Eu tenho um gráfico que eu mostro nos clientes que é um funil, que a primeira pergunta dele é a audiência. A parte mais importante, a audiência. Pega, como que as empresas de mídia funcionam? Vendendo audiência. Então eu tenho uma audiência, eu vou vender essa mídia, que é a minha audiência, para você. Aí você pode anunciar o produto que você quiser aqui. Quem fez isso muito bem, muitos anos no Brasil, foi o Silvio Santos. Só que além disso, ele vendia os produtos dele também, né? Então o cara monetizava com mídia e com produto. Que é o que a gente faz hoje.
Só que numa escala muito menor, né? A gente tem a nossa mídia ali para vender os nossos produtos e também a nossa mídia. Aqui tem patrocinador, pelo que eu tô vendo. A gente tem um parceiro Então, com a Push and Pay. Tem a parceria aqui. Isso aqui é o quê? Mídia. Você é um Silvio Santos pequeno. Sim. Né? Então, isso que você falou do cara criar conteúdo. Eu acho que não tem por que você não criar conteúdo. É um tempo muito pequeno que se dedica para a criação de conteúdo. Se você sabe fazer. Ah, mas eu sou empresário, eu não sei fazer. A gente te ajuda. Chama lá que a gente te ajuda a criar toda uma estratégia online, uma estratégia de criação, pensar como marca, né? No final do dia, Eduardo Grimaldi fala muito isso, é um case muito legal, um empresário brasileiro muito bacana que vendeu a sua empresa e tal, inclusive a gente trabalha junto, e ele fala muito sobre marca. Ele fala, cara, no final do dia produto é commodity. Você vai na China lá, os caras fazem qualquer coisa. Você cria o que você quiser. O que tem diferenciação? Marca. Marca tem diferenciação. Você ficou sabendo do caso recente da Happy Eggs? Do ovo. Esse caso foi maravilhoso. O cara criou a galinha feliz, vendendo ovo. Eu vi isso aí. E vendeu a empresa por sei lá quantos bilhões de dólares. Pra JBS lá. O que ele vendeu no final do dia? Foi ovo? Não foi ovo. Foi a marca. Foi o conceito lá do Happy Egg, da galinha feliz, tal. Teve um vídeo que viralizou do Caíto falando, né? Explicando que até... Você consegue hoje melhorar até o que já é normal. Commodity, pô, ovo é commodity, cara. Mas por que foi feito diferente? Porque o cara ele pensou em marca, pensou em um negócio diferente. Você atingir um público muito específico. Muito específico, muito públicos de nicho, né? Que nem podcast. Podcast teve a época dos podcasts mainstream, né? Os podcasts grandes, que ok, já estão consolidados, deixa os caras lá. Não tem espaço para podcast. Mentira. Eu mesmo tenho o meu podcast. Tem que ser específico. Ele é nichado, ele é específico, né? O podcast ele virou uma ferramenta. Não necessariamente você vai usar ele como produto, como por exemplo os midiáticos usam, né? Os mainstream. Mas ele virou uma ferramenta de relação, uma ferramenta de conexão, né? Uma ferramenta de, sei lá, imagina fazer um podcast ao vivo aqui. Pô, com certeza. Não ao vivo, mas ao vivo com um monte de gente vendo aqui. Você convida um monte de empresário aqui. Cara, vamos gravar um podcast. Vem um, vem outro. Você me mostrou um que você colocou dentro de um evento, não mostrou? Sim, a gente fez num evento da convenção digital. Você conectou com quantas pessoas você se conectou lá? Ah, velho, um monte de gente. Através de um canal que é o podcast. Pois é. Entendeu? O podcast ele virou um canal de aquisição de cliente, de relacionamento. E é maravilhoso, é um negócio diferente de fazer, né? Pô, e é legal que você começa a acessar e dar voz não apenas aqueles empresários que, cara, são muito grandes. Né? Quantos por cento das empresas no Brasil, por exemplo, vendem acima de 10 milhões ano? Você sabe esse dado? Não sei, cara. 2%. 2% só, aproximadamente 2% das empresas no Brasil vendem acima de 10 milhões ano. Tá? Ou seja, quem vende acima de 10 milhões ano tem muito a ensinar. Porque o cara conseguiu um negócio que, estatisticamente falando, é muito pequeno. Certo? Não tem só as empresas que vendem 100 milhões ano, que é muito menor ainda. Então você tem graus aqui. É igual aquele negócio de só existe rico e pobre. Não. Nossa, tem uma escala aqui, meu amigo. Você concorda que o cara que ganha, o empresário de 10 mil é um jeito, 20 mil é outro, 30 mil é outro... É inerente ao problema, né? Quanto mais dinheiro você gera, mais problema você tem. Não existe tanto esse negócio de rico ou pobre. É tipo, pô, às vezes tem cara ganhando 50 pau, mas tem uma folha ali pra pagar de 55. De 55. O cara tá fudido, ele tá assim, ó, engasgado. Eu já vi Por empresas... isso que só o dinheiro não resolve a parada. Não resolve, que é aquilo que você falou, né? Tem gente preocupado com a venda. Mas aí tem outras coisas que tem que se preocupar, cara. Margem. Não, eu já peguei empresa que o cara vendia 1 milhão mês, 1 milhão e devia. Como, cara? Como é que você consegue fazer? Outro dia eu respondi uma perguntinha no meu Instagram. O cara perguntou assim: você acha que 13% de margem é bom? Eu respondi: não é. Faz a seguinte conta, cara. Você vai ter, você vendeu 100 mil reais. Se você tem 13% de margem, você vai gerar 13 mil reais. Com 13 mil reais, você tem que reinvestir na empresa e ainda ser remunerado. Porque se você não investe também, você não cresce. Você quebra. Né? Você não vai crescer. Você acha que vale o esforço? Eu não gosto. Eu gosto de negócios 30% para cima. Né? E é possível. É só você modelar o seu negócio para isso. O digital é maravilhoso. As margens do digital são as maiores do planeta Terra. 50%. Já vi caso de 70% de margem. Porra, imagina você vender 100 mil e deixar 70 mil limpo. É muito melhor do que vender 100 mil e deixar 13%. O que importa no final das contas é o dinheiro no bolso. É margem, é dinheiro no bolso, é cash flow. Respondi outra pergunta também falando sobre... Pô, as empresas...
Hoje estão investindo em que tipo de empresa? Empresa que gera caixa. Todo mundo cansou desse negócio de burn rate, de queimar dinheiro. Isso aí não é sustentável no longo prazo. Não faz sentido. Pega a Bolsa de Valores dos últimos anos no Brasil. Quantas empresas abriram capital? Ninguém. Por quê? Várias questões, mas uma delas é mudar o formato de aonde investir. Então os investidores querem empresas que geram resultado. No final do dia tem que gerar caixa, cara. Acabou. Ou você vai aprender a vender profissionalmente e gerir profissionalmente para você conseguir gerar caixa, ou também esquece. Que é um ponto pilar importante para você que vende 10 mil, né? Se torne profissional, cara. Estude. Hoje em dia, conhecimento, informação é commodity. A capacidade de aplicar este conhecimento que é o diferencial. É isso que tem valor. Você concorda? Com certeza. O que tem valor é a aplicabilidade do negócio, não é o conhecimento. Então, o cara que vende 10 mil vai ter que estudar. Não tem jeito, você vai ter que estudar, porque geralmente esse cara tá sozinho. Não, o cara que vende 10 mil tá sozinho. E vai ter que focar em vendas. Ah, mas eu não gosto. Você não vai crescer. Cara, isso... Você não vai crescer. Eu afirmo para você, vendas é a maior ferramenta de mobilidade social do planeta Terra. E eu, com 15 anos, eu brinco que a minha conta bancária começou zero. O que mudou a realidade? Vendas. Qualquer coisa. Aí vende projeto, vende, né? Você vai vendendo coisa aí. Hoje em dia a gente vende projeto, né? Tem a holding lá, como eu expliquei. Mas entre as habilidades do empreendedor, eu colocaria 3, assim. Vendas, gerir gente, saber lidar com pessoas, porque sem gente você não faz absolutamente nada, esquece, pode ter os robôs que for. Hoje eu sou um cara muito mais produtivo com a IA. Meu time ele é bem mais reduzido, por exemplo. Né? Já tive um time maior, já tenho um time menor, a depender do projeto, você precisa alocar menos gente, porque tem as inteligências. Mas mesmo assim tem gente. Então você tem que saber gerir pessoas. Tem que entender de gente, porque tem uma frase muito famosa, né? Tudo é gente. Tudo é gente, cara. Tudo é gente. Se você não sabe falar com gente, você não entende nada. Você vai ter que saber lidar com gente. Venda gente e grana, financeiro. Financeiro é importante e as pessoas não prestam atenção. Eu não lembro a última vez que eu fui numa empresa e na hora que eu peço fluxo de caixa, o cara tem. Eu não lembro. Tipo assim, qual que dá o fluxo de caixa? O que é isso? Simplesmente não tem. Cara, eu não consigo. Se eu não tenho os indicadores que eu acompanho, eu não consigo dormir. Assim, eu durmo em paz porque eu sei todos os indicadores que me interessam, entendeu? Porque aquilo, a gente como empreendedor, muitas coisas que a gente está fazendo agora, o resultado não vai vir agora. Você está plantando. Para algumas coisas vão vir em 3 meses, 6 meses. Tem coisa que você está plantando para 1 ano. Que você tá vendo lá na frente, aí você fala, cara, acho que eu vou fazer esse negócio aqui. Faz de forma consistente, que daqui 1 ano pode ser que vai voltar. Tá vendo? Então, se você não controla, né, o orçamento, se você não... Você tá frito, meu amigo. Tá ferrado. Porque você vai acabar se embananando. Né? E o que quebra uma empresa no final do dia? Fluxo de caixa. É isso a maior quebra de empresa. É um descasamento entre receitas e despesas, o cara se embanana ali e já era. Aí foi pra... Às vezes não é nem dívida, né? É falta de caixa mesmo. Falta de caixa, não é nem dívida, meu amigo. Porque dívida é bom. Dívida, se você sabe trabalhar com dívida, dívida é bom. O banco só vai emprestar dinheiro pra você se você tem dinheiro. Vai lá, fudido, pede o dinheiro lá pro banco sem dinheiro. Vê se ele te empresta. Porque não empresta, porque pro banco o que ele quer ver? Capacidade de pagamento. Certo? Ele, no final do dia ele quer o dinheiro de volta. Né? Ele precisa do dinheiro de volta. Então ele vai emprestar para quem? Para quem tem a capacidade de transformar aquele dinheiro em mais dinheiro ou pro cara que não tem a menor ideia do que tá fazendo? No final do dia, quem que vai emprestar dinheiro para você? É um gerente do banco, não é? Ele vai ter que confiar em quem? Na pessoa. Na pessoa. Se você mostra que você não é profissional, você não vai conseguir financiamento, você não vai conseguir nada. Esquece. Nem investidor... Né? O pessoal que tem os programas do Shark Tank, né? Eu gostava de assistir. Hoje nem assisto tanto, mas eu gostava de ver. Quando era mais no começo. Eles falavam muito isso. Falavam, quem que a gente investe? Não é na empresa, na maioria das vezes. É no empreendedor pessoa, ali, né, que eu tô vendo. Porque a empresa, cara, ela pode dar errado. Mas se você tem um bom empreendedor... Pô, o cara faz um monte de coisa. Pega eu faço um monte de coisa. Né? A gente chegando aqui, o que você falou pra mim? Cara, você faz um monte de coisa, velho. Você é doido. Faço um monte de coisa, você é doido. Falei, porque
com a experiência, você vai aprendendo a lidar com mais pessoas, a lidar com mais coisas, a lidar com mais projetos. Então a sua capacidade de gestão vai aumentando, né? E o bom é que a galera que está com você vai evoluindo também. No final do dia, todo mundo quer a mesma coisa. Ó, dinheiro no bolso, velho. Ó, além disso, uma boa qualidade de vida para você e para sua família. Todo mundo acorda de manhã, você fala o quê? Hoje eu quero que o meu dia seja horrível. Quero que seja um dia ruim. Você pensa isso? Não. Não, pô. A gente pensa que, cara, que meu dia seja muito bom, que eu consiga minhas coisas, que eu bata minhas metas, tal, que eu consiga melhorar minha qualidade de vida. E para isso, você vai precisar de grana. Tá? E para conseguir grana, você vai ter que ser muito esperto. Porque todo mundo que é inteligente tá querendo a mesma coisa. Então vence o melhor, né? Vence o que consegue entregar mais solução, mais resultado, mais ROI, pensando sempre no cliente. Então voltando lá pro carinha que vende 10 mil, né? Foque muito no seu cliente, cara. Muito no seu cliente é importante, a indicação é importante. Eu vejo pouco, nas empresas eu vejo pouco trabalho de pegar indicação, sabe? É um negócio muito passivo. É um negócio muito... Cara. Quando eu pergunto assim, como é que é o seu processo de venda por indicação, que é um canal? O pessoal indica aí. Não tem um processo onde você exige ali, vamos pegar X indicações por dia, Y por hora. Não tem processualmente pensado. E já é um negócio que se você coloca, cara, representa 30%, às vezes, 40% das vendas. O próprio Flávio, que você citou, ele fala, ele cresceu por onde? Por indicação. Porque na época dele não tinha tráfego pago, meu amigo. Não tinha as ferramentas. Conseguiu o lead com o número que estava ali. Com o número que estava ali. E é uma metodologia, aí, né? Por exemplo, que funciona até hoje. Né? As pessoas gostam de indicar, dependendo de como você faz. Então, assim, é um monte de coisa que você tem que fazer na sua empresa. Não é uma coisa só. Por isso que muitos projetos que eu vendo para outras empresas, você tem que ver o processo todo, cara. Porque não adianta. Vamos lá. Arrumou a entrada de lead. Quem que tá vendendo? Se aqui erra, já não adianta essa parte aqui. Né? Ou você tem um ótimo vendedor. Fluxo, né, cara? É um fluxo, é uma mecaninha. Muitos detalhezinhos. Muitos detalhezinhos. Não é só uma coisa, são várias coisas que vai ter que estudar. Então, o empreendedor, né, o gestor, ele é um cara mais genérico, assim. E ele vai precisar ter especialistas no meio. Né? Eu tenho coisa que eu não sei. Graças a Deus, né? Tem muita coisa que eu não sei. Aí eu tenho ou sócio, ou parceiro, ou alguém que sabe. E não tenho vergonha de falar. Não sei. Não tenho a menor ideia como faz isso. Essa é a melhor parte do negócio, velho. Se você não sabe de nada, que tem um lugar pra aprender, então. E tá tudo bem. Não sei, cara. A gente vai arranjar quem sabe. O importante é a nossa capacidade de buscar solução. Vou contar um caso. Uma vez, que ano que o Barack Obama veio pra cá? Ele veio pra cá em algum ano, que eu não lembro. Mas eu fui na palestra dele. E ele falou, a pergunta foi muito inteligente pro cara. Ele perguntou assim pro Barack, né? Barack, como é que de manhã, né? Porque pega a agenda do presidente dos Estados Unidos. De manhã ele fala sobre, sei lá, bomba nuclear. À tarde ele fala sobre saúde pública. No outro horário ele fala sobre floresta. E à noite ele fala sobre eletricidade e pacidade. Sei lá. O cara fala sobre todos os temas ao mesmo tempo. E ele respondeu o seguinte. Ele falou, eu não sou especialista em tudo. Mas eu sou especialista em fazer as melhores perguntas. Sensacional, né, velho? Então, porque, pensa só, o presidente dos Estados Unidos ele tem acesso aos melhores especialistas do mundo, tá? Para resolver o problema ali que tem que resolver. Se ele não sabe extrair do cara, esquece. Não vai conseguir. Como é que ele conecta as pessoas ali, né? Sendo um bom gestor. Que inclusive é o que o Brasil precisa, na minha opinião. Sim. É um bom gestor. Não um bom político. Existe uma diferença muito grande entre o político e o gestor. É muito grande. Né? O gestor ele vai em prol do resultado. No benefício para todos. Uma análise de dados muito ele vai em prol do resultado. Né? O político vai em prol dele. Exatamente. Em prol do partido dele. E aí como é que você vai gerenciar um país pensando só em você? Não pode. Né? Então, que é o que as empresas, né? Os empresários fazem isso. A gente pensa em quem? Não só na gente. A gente tem que pensar mais no cliente. Tem que pensar em todo mundo ali, cara, né? Eu falo assim, prioridades de pagamento do empresário. Time, pessoas. Irmão, você não pode atrasar salário. Não existe a possibilidade disso acontecer. Não pode. É regra. Você tem que colocar ali como mantra, tá? Segundo, fornecedores, porque sem os fornecedores você não faz nada. Sem o seu time você não faz nada, tá?
terceiro é você e quarto o resto. Ah, mas vai essa ordem aqui. Porque o seu time, pensa só, você acordou lá, foi motivar o seu time de vendas. E o salário tá atrasado. Não tem como, né, velho? Os caras vão te ouvir, irmão. Não vão te ouvir. Ele vai falar, irmão, você tá com o salário assim. Primeiro resolve ali, depois você vem falar alguma coisa aqui pra mim. Entende? Então você precisa do seu time. Os fornecedores é a mesma coisa. Você compra coisa dos caras e tem que pagar as contas dele ali. Então tem que priorizar isso aqui. E terceiro é você. Então assim, seja muito bom com esses dois aqui, que você vai ser bem remunerado. Tem um vídeo do Paulo Vieira. Paulo Vieira é um dos maiores coaches aí do Brasil. Inclusive esse vídeo tá salvo no meu celular. Ele fala assim, por que você é o que mais ganha? Para os empresários aí que ele falava. Por quê? Cara, porque você tem que fazer todo mundo trabalhar, irmão. Se você não fizer essa orquestra funcionar, já era. Tá ferrado. Você tem que saber fazer as pessoas trabalharem. Porque é aquilo, né? Ter uma empresa, ter uma creche para adultos. Você tem que falar todo dia a mesma coisa. A meta de venda. Todo dia tem que falar da meta de venda. O pessoal esquece da meta de venda. Então tem que falar todo dia a mesma coisa. Então você tem o time, tem os fornecedores, você tem que se relacionar, tem o governo que vai... Às vezes é o nosso maior sócio. Todo mundo, né? Pô, pra quem vende com e-commerce, vende Mercado Livre ou restaurante, por exemplo, cara, tem 2 sócios muito calibrosos, né, velho? Às vezes tira 30%, 40%. 30%. A galera que vende no iFood, né? A galera que vende no iFood. Caraca, cara, é um terceiro sócio. É um terceiro sócio, cara. Mas ele tá te dando a demanda, né, meu amigo? Ele tá te dando mais difícil, né? Mas hoje tá... A pessoa prefere também pagar pelo iFood hoje também, né, cara? Porque aquilo, ela não tá criando uma... Assim, a demanda tá toda com o iFood, né? A demanda não é dela. A demanda é do iFood. Assim, é muito mais fácil. Ó, vou abrir uma Dark Kitchen, por exemplo, né? Você vai abrir, você vai colocar onde para vender? É isso, você vai ter que colocar ali. Então você vai ter que aceitar as taxas daquele negócio ali. Só que você não pode esquecer que a demanda é do iFood. Isso, por exemplo, essa mesma lógica funciona com plano de saúde. Que, por exemplo, clínicas. Clínicas que têm um modelo de negócio baseado em plano de saúde, a demanda é de quem? O cliente é de quem? É dela ou é do plano de saúde? Cliente do plano de saúde. Do plano de saúde. Porque se o plano descredenciar essa clínica, o que acontece com ela? Ela quebra. Ela não vai ter mais cliente. Então, esse é um problema, por exemplo, dos marketplaces, que eles geram esse problema. Eles são muito bons, mas ao mesmo tempo eles geram uma dependência. Você vira um funcionário dele. É quem vende em marketplace. O cara vira um funcionário. Teve um grande amigo meu, recentemente até foi pro litoral, falei com ele. Um cara que ele vendia livro, cara. Ele tinha uma rede bem famosa aí, tinha uma unidade e tudo mais. E a unidade dele é a que mais vendia, inclusive hoje no Brasil. E aí acabou quebrando por conta da Amazon. A Amazon veio e começou a vender livro muito mais barato. Como é que você compete com a Amazon? Como é que você compete? Saraiva quebrou, Nova quebrou, um monte de empresa quebrou. Mas e agora, velho? Agora, livro começou a ficar mais caro na Amazon. Se você reparar, um livro, ele tá muito mais caro do que era antigamente na Amazon, velho. Porque não tem player mais, velho. Mas você já criou não tem mais player, e outra, você já criou o condicionamento mental do cara, né? Na nossa cabeça, a Amazon já é mais barata. Então... Mas você nem vai ver se tá mais barato ou não. Sim. Olha o poder, né, que os caras constroem dentro da sua psique, né? Ele já te condicionou. Não, na Amazon é mais barato. Sim, aí volta lá que eu falei um pouquinho antes sobre questionar. Questione as coisas, meu amigo. Eu tenho um texto que eu escrevi, acho que tem uns 6, 7 anos que eu fiz esse texto, só falando assim, questione tudo, não acredite nas coisas, não acredite. Geralmente, nem tudo que brilha é ouro. Não acredite. E essa capacidade de questionar faz você, naturalmente, tomar melhores decisões. Então, a Amazon, será mesmo que é o mais barato? Será que não é? Eu gosto de comparar uns 3, assim. Eu tenho os meus 3... Tô dando uma visão de mercado. Sim, tá dando aqui, uma visão de mercado. Mas é excelente, né? Porque, inclusive, aqui em São Paulo tinha a livraria, acho que era a Saraiva, lá no Conjunto Nacional, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Você lembra? Não lembro, velho. Enfim, lá no Conjunto Nacional tinha uma puta livraria gigante lá que fechou. E quem que entrou agora lá? A Magazine Luiza. Era uma das maiores livrarias de São Paulo. Bem referência. Fechou, quebrou. Né? Aí a Magazine Luiza pegou, tô citando ela por conta do marketplace da Amazon, e criou ali toda uma experiência diferente pro cliente. Já tá saindo em vários portais aí sobre essa experiência. Ela tentando também voltar um pouquinho, né? Que, como é que compete com Amazon e Mercado Livre?
Muito difícil, cara. Muito difícil, Muito né? difícil, Eles cara. têm investimento de fora, em Muito dólar. difícil, velho, Né? Aí muito você pega a difícil. Magazine Luiza, Casas Bahia, todo mundo desesperado. Hoje ainda com cash on delivery, né? Não sei se você já fez ou... O quê? já- O quê? Cash on delivery. Que hoje basicamente é uma modalidade onde você vende o produto chega na casa da pessoa e a pessoa só paga quando recebe o produto. Cash on delivery, cara. Cara, Tem algumas plataformas que estão crescendo muito, então, movimento muito grande. como é que você ganha disso aí, né? Na hora que entra na Amazon? A pessoa normalmente, esse que é o grande ponto, velho. As pessoas às vezes têm muita objeção de comprar, principalmente pessoa mais idosa e Sim. tudo mais, Porque não tem o produto, né? porque não tem produto, não tem clareza, não sabe se tá tomando um golpe. A E aí- conta, né? E aí acaba que a pessoa prefere comprar assim. A conta deve fazer sentido, porque com certeza, ainda mais no Brasil. Acaba sendo uma margem mais alta, mas a pessoa vendo o produto acaba pagando muito mais tranquilo. né? Interessante. Esse é o ponto, velho. Tem A gente muito. gravou um episódio com a Bigaton, né? Nossa, foi lá no Falando evento, sobre inclusive, isso? falando sobre isso, cara. A especialista legal, em cash cara. on delivery é animal, cara. Animal, velho. Eu já ouvi falar, mas nunca tinha visto. Acho que vou pesquisar mais sobre o tema, né? Cash on isso. delivery. Cash on delivery. Veio da onde? Não, É de velho. fora, né? Essa tendência. Cara, eu não sei, velho, pra falar a verdade, se veio de fora, porque acho que casa muito bem com a logística do brasileiro, entendeu? Sim. Então não sei se é daqui, de Cara, fato. pensando, eu tenho algumas lojas, por exemplo, algumas lojas de roupa que eu compro, né, masculina, que eles me enviam. Eles mandam a sacola, né, com um monte de roupa. Aí eu provo o que eu gosto, eu fico, o que eu não gosto, eu devolvo. É tipo isso. É tipo isso, mas é tipo isso. Não, eles mandam sem ser assinatura. Mas a ideia é mais ou menos essa. É mais né? ou menos mais essa, ou menos né? essa. Você Mais ou confia menos ali no essa. usuário, legal, interessante. Pô, você Isso é só interessante fatura demais. depois que o cara experimentou Depois que o o produto, cara né? experimentou o produto. Legal, também interessantíssimo. É mais um Mais uma canal coisa de aí. venda, né? Porque você Exatamente. quebra a objeção da pessoa que tem medo Exatamente. de tomar uma adesão Tem online. segurança, né? Que ainda tem bastante, né? A pandemia digitalizou muito, mas tem gente que ainda tem medo de comprar no e-commerce. Por É isso que isso aí. tem gente vendendo muito no físico, né? Então, sempre é aquilo. Sempre vão existir os dois, na minha opinião. Eu não acho que acabe uma coisa ou acabe outra. Eu também acho. As coisas vão transformando, É porque né? as pessoas também precisam de coisas urgentemente, né? Pô, preciso ir agora na loja pegar tal coisa. Não tem tempo pra nada. Um né? exemplo é remédio. Por exemplo. Vai na comprar farmácia. remédio aonde? Vai esperar 2 dias pra chegar. Não tem como, né, velho? Não funciona assim. Não tem como. No iFood já tem? Já vende remédio? Eu já? acho que já. Não Já? tenho certeza, mas acho que já. Mas, Stefano, cara, o papo foi muito legal. Eu que agradeço. Aprendi tamo muito juntos. aqui, foi uma conversa muito bacana. Queria que você só passasse um último recado, algum conselho ali pro empresário brasileiro, cara, nesse momento. A gente fala Pra muito com finalizar. pequenos, né? Cara, foca em trabalhar, esquece o que você não tem controle, foca no que você tem controle. Isso vai te ajudar a controlar a ansiedade, né? Invista na sua saúde. A gente tá num país que, infelizmente, as pessoas não investem na saúde, tanto física como mental. E para você estar bem, para você conseguir gerir time, conseguir fazer tudo que você tem para fazer, você precisa estar bem de saúde. Então foque na sua saúde. Eu tenho um pilar que eu gosto de cuidar, que é saúde, trabalho e relacionamento. Então primeiro eu tenho que cuidar de mim, tem que estar bem. Senão não dá. Você sabe, é porrada todo dia. Sim. Trabalho, que é aquilo, da onde você tira a grana, né? Tudo precisa de dinheiro. Então você precisa ter um trabalho. Da onde vem esse recurso, né? Quanto mais você impacta pessoas, mais resultado você vai ter, uma consequência. E o terceiro são as pessoas, os relacionamentos em si. Quem está à sua volta? Aquela história de as 5 pessoas que você mais convive, não importa o número, mas as pessoas que você mais convive, elas vão te influenciar, ou para cima ou para baixo. Isso é um fato. A gente é ser humano e a gente gosta de Tá igual, né? estar igual. A gente não, entendeu? Então tome cuidado com as pessoas que estão ao seu lado. E, cara, vale a pena estudar, vale a pena trabalhar, vale a pena. Eu sou prova viva disso, assim. A meritocracia, ela existe. Faça o seu que o negócio vai acontecer. É só você dar tempo e ser resiliente, né? Top demais, cara. Muito obrigado, velho, Eu que agradeço. Tamo sua juntos. participação, cara. Tamo Valeu, junto. parabéns aí pelo projeto. E como é que faz? Como é que o pessoal faz pra te achar, velho? Stefano Polidoro, só tem eu. Stefano Polidoro, É. lá no Instagram. No Instagram, Stefano com 2 N's. Eu descobri recentemente que Stefano com 2 N's só tem 34 no Brasil, pelo Rapaz IBGE. do céu, cara. E Stefano Polidoro só tem eu. Não tem outro. Com o mesmo nome não tem. Então esse é meu nome lá no Instagram, vai aparecer lá. Então é só seguir, acompanhar. Todo dia eu posto alguma coisa, mostro um pouco dos trabalhos que a gente faz. E só pro pessoal, assim, que tipo de cliente, por exemplo, tu consegue atender da galera que vai estar vendo a gente aqui? Cara, pequenas empresas, médias empresas, a gente toca, né? Porque no final do dia,
os problemas são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Legal. Sempre vai precisar vender mais, sempre vai precisar melhorar a margem, vai precisar de tecnologia e, cara, vai precisar gerir pessoas. Né? Hoje em dia, uma das maiores reclamações que eu escuto é falta mão de obra. Falta mão de obra, eu não acho, não. Tem gente querendo trabalhar, é só você ter um bom filtro. Se você tiver um bom processo também, simplifica a mão de obra. Você vai simplificar, né? Que nem um dos projetos que a gente tem é recrutamento e seleção. Por quê? Cara, tem gente boa no mercado, meu. É só você saber procurar. Tá trabalhoso? Mas sempre foi. E sempre será trabalhoso. Sempre vai ter a galera que tá afim de trabalhar, não importa a geração. E sempre vai ter a galera que vai estar militando. A que tá militando, nem dá bola, velho. Né? Foca em quem quer trabalhar. Sempre vai valer a pena. É isso aí. Então, se você aí tá precisando de algum apoio na tua empresa, entra lá com o Stefan no Instagram dele. O arroba dele tá aqui. Também vou deixar o meu arroba, Wigner Marcelo, e PMax Podcast em todas as redes. Também acompanha lá a Push and Pay, lá no canal deles. A gente participou de um evento que teve agora em Campinas. Esse evento basicamente foi um encontro ali basicamente um encontro do time para se conhecer mais de perto, foi muito bacana. Deixar um abraço aí para ti, guerreiro. Vocês são fera demais. Vocês são a plataforma mais idônea que eu conheço no mercado. Vocês são incríveis. Vocês estão construindo uma coisa gigantesca. E, cara, se você é um infoprodutor, se você vende algum tipo de infoproduto de valor maior ou não, se quer hospedar seu curso, cara, a plataforma dos caras é incrível. E não só no que diz respeito à estrutura que os caras têm, mais taxa. É uma das únicas plataformas que tem somente uma taxa fixa por transação. Então tu vai pagar uns centavinhos ali por cada transação. Então ele não vai pegar uma porcentagem igual muitas plataformas utilizam aí desse sistema. Então é muita vantagem para você que é infoprodutor, principalmente se você roda low ticket. Então aproveita, entra aqui no QR Code que está aparecendo aqui embaixo. No QR Code está aparecendo na tela e também link na descrição, né, Vini? Vai estar aqui também o link na descrição para você acessar e cadastrar lá criar sua conta ali na Push and Pay, beleza? Então, tamo junto aí. E é isso, cara. Tamo ficando por aqui. Até um próximo episódio. Deixa o seu melhor comentário aqui embaixo pra gente saber aqui que você gostou desse tema aqui. Vamos conversando. Segue a gente nas redes. É isso aí, tamo junto. Até o próximo episódio. Falou!